Gente, eu aqui, né, eu resolvi continuar aqui na lição. Com vocês. Então, como eu disse, segunda-feira, quarta, segunda, então eu vou ler mais um pouquinho da terça, quarta, quinta e sexta, tá? Eu quero que seja bem rapidinho, para não demorar muito também. Então, bora lá, gente. Eu vou pegar aqui da terça-feira já. Então, aqui diz assim, maduros e convictos, né? Como eu li na primeira, aqui é o título, né? Ter um propósito é essencial para realizar um empreendimento. O ministério de Paulo é de seus cooperadores. Exemplifica essa determinação. Aí aqui tem os livros e os capítulos e versículos, tá? Aí os resultados falam por si, né? O evangelho se espalhou no mundo. Esse foco é necessário hoje, né? Então, hoje em dia, a pregação do evangelho está muito xoxa, o povo está se importando mais com dinheiro do que com a salvação das almas das pessoas, né? Com a salvação de almas. Almas que é as pessoas, né? Alma vivente. Então, aqui ainda vem falando assim. Epáfras teve um papel fundamental na propagação do evangelho em Colossos e nas cidades vizinhas de Laodiceia e Hierápolis. Os nomes bem, as suas saudações e orações por essa igreja foram uma motivação para os crentes dali. Ele orava com os propósitos que os colossenses se conservassem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Vamos analisar os elementos dessa oração. Conservar-se, o verbo grego significa permanecer firme e inabalável. Algo possível apenas para aqueles que permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho, né? Esse mesmo verbo aparece em outros textos para descrever a luta contra as ciladas do diabo e a necessidade de resistir às forças do mal com o poder divino, né? Vestido toda a armadura de Deus, né? E agora eu vou aqui para quarta-feira, gente. Eu li aqui um pouquinho na terça-feira, né? E aqui vem dizendo, né, que esses pregadores do evangelho, eles oravam e ensinavam as pessoas como viver na plena convicção de toda a palavra de Deus, né? Aí no mundo, mas não do mundo, que foi onde eu terminei lá no outro vídeo. O apóstolo João escreveu: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor de Lucas por Jesus e por seu reino fez com que ele permanecesse ao lado de Paulo até o fim, sem se importar com as circunstâncias, enquanto Demas amou mais este mundo do que o porvir, né? Aqui está dizendo, né, que a gente não deve amar o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Tipo, tem gente que tem um emprego bom, ganha muito dinheiro, e aquele emprego é a coisa mais importante da vida dessa pessoa, que a pessoa se dedica a esse emprego como se fosse um Deus, e enfim. Então já tá amando uma coisa do mundo, né? Que o emprego é do mundo. Não é que você não precisa trabalhar para você se manter, mas você tem que escolher estar
colocar sua fé e se dedicar mais às coisas de Deus do que se dedicar mais às suas próprias vontades, né? Querer fazer só o que você acha que é melhor para você. Assim, em relação aqui ao mundo, né? Você tem que se dedicar às coisas de Deus e pensar mais nas coisas de Deus do que nas coisas desse mundo, né? Jesus e os apóstolos nos alertam repetidamente a vigiar, estar atentos e sempre preparados para a vinda do Mestre, para que não sejamos pegos de surpresa. Infelizmente, assim como os discípulos que não deram ouvidos à ordem de Jesus, vigiem e orem. Muitos não foram os preparativos necessários. Tudo se resume a quem ou o que tem o nosso coração, pois não podemos servir a dois senhores, né? Na mensagem à igreja de Laodiceia, Jesus orienta que devemos primeiro nos arrepender de nossos pecados, em seguida precisamos abrir o coração para o Senhor e permitir que Ele assuma o controle. Isso nos leva então ao terceiro passo: obter o ouro da fé e do amor, que não provados nas dificuldades e vencem na tentação, né? Então é isso. Deus aconselha, Jesus aconselha que nós devemos se preocupar mais com as coisas de Deus, né? Que é o melhor para nós, do que se preocupar com muitas coisas aqui na Terra. Porque assim, tem pessoas que, nossa, compram um carro bom, né? E cuida bem daquele bem, né? Bem material. E às vezes empresta para outra pessoa e a pessoa bate aquele carro e bagaça com ele e a pessoa perde, né? Deus, Jesus fala, né, que a gente não pode se apegar muito, não deve se apegar às coisas desse mundo, nem amar o mundo e nem as coisas que estão aqui. Quando a gente se apega muito a bens materiais, a gente perde aquilo, né? Principalmente quando a gente morre, que a gente não vai levar nada disso. Então a gente tem que se dedicar mais às coisas de Deus, porque quando a gente morrer, vai ficar tudo aí. Quando for ressuscitar, aí é que vai ver o que a gente tem feito com vida, né? Então é isso, gente. E aqui a mensagem, a Laodiceia, é o título da quinta-feira, né? A mensagem à Laodiceia. Considerando a história do povo de Deus, vemos que os mesmos problemas têm se repetido. Os profetas repreenderam os israelitas por quererem adorar como o mundo e os exortaram a se arrepender antes que fosse tarde demais. Isaías lamentou: veja como a cidade fiel se tornou prostituta. Ele exaltou o povo a retornar a Deus para ser perdoado e purificado. Então, aqui esse profeta Isaías, ele falou assim que o povo deixaram de seguir os mandamentos e as leis, os estatutos de Deus e estavam se envolvendo com coisas que não tinham nada a ver com as coisas de Deus. Então ele clamava a Deus e aconselhava o povo que voltassem para os caminhos de Deus, porque o povo estava indo na contramão das coisas de Deus, né? E aqui ainda diz mais aqui: Deus unirá o céu e a terra, mas por causa do grande conflito. Isso precisa ser feito em etapas. A primeira etapa diz assim, eu vou ler só a primeira etapa, tá?
No Calvário, Satanás perdeu qualquer afeição que havia para com ele entre os seres celestiais. Deixa eu ler mais a segunda aqui. Por meio do ministério de intercessão e juízo desenvolvido por Cristo no santuário celestial, os fiéis são aperfeiçoados em todo bem para que possam fazer a vontade dele, né? No juízo durante o milênio e no juízo final, as questões restantes serão resolvidas. Pecado e pecadores impotentes serão destruídos no fogo que purificará a terra. Então, essas pessoas aqui, pecado e pecadores, né? O pecado é o que já tem em cima da terra, né? Que as pessoas destruíram a terra, muitas coisas erradas. E os pecadores ainda serão aqueles que estiverem vivos, né? E também aqueles que morreram, que eles também vão ser ressuscitados para a segunda morte, né? Para ser lançado e destruído no fogo. E depois a terra vai ser picada totalmente, né? Mas com o fim do pecado, o céu e a terra finalmente poderão ser unidos. Então, só ter essa união quando Deus destruir todo o pecado em cima da terra. Que vai ser queimada, essa terra aqui vai ser queimada, né? O mundo vai ser renovado, né? Estudo adicional. Aquele que se rende a Cristo torna-se sua fortaleza, mantida por ele em um mundo revoltoso. E seu desejo é que nenhuma autoridade seja conhecida nela, exceto a sua. Uma pessoa assim guarda pelos seres celestes. Está profundo. Ai, meu Deus do céu. Eu fico me enganchando aqui na leitura, gente. Uma pessoa assim guardada pelos seres celestes. Está protegida contra os ataques de Satanás. Contudo, a menos que nos entreguemos ao domínio de Cristo, ser governados pelo. Então, tá dizendo aqui que se nós, seres humanos, obedecer a palavra de Deus e fazer toda a vontade de Deus, guardar os seus mandamentos, a sua lei, os seus estatutos, viver como Deus quer que nós vivamos. Então, nós vivendo assim, fazendo a vontade de Deus, Satanás não tem poder nenhum sobre a nossa vida. Agora, se nós fazer tudo errado, for contra a palavra de Deus, aí sim, Satanás, ele vai ter a liberdade de fazer o que ele quiser na nossa vida, porque nós não vamos ter a proteção de Deus. Entenderam? Então é isso. Isso aqui é na quarta sexta-feira, tá? É o final do estudo, que é inicial. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? É o segundo vídeo, a segunda parte. Que Deus abençoe a todos vocês. Deixem um like, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Que eu não sei do que vai ser, né? Mas vocês saberão. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.